Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja acessando este canal, para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Estamos aqui para mais um dia onde estamos enfrentando um desafio lindo, um desafio maravilhoso, que é ler a palavra de Deus. Nesta ocasião, estou lendo a versão da Bíblia NVT. Se você ainda não leu a Bíblia toda, eu convido você a participar conosco, uma grande comunidade no WhatsApp de leitores amantes da Bíblia Sagrada. Você também pode acessar aqui as playlists do canal, onde encontrará outras versões da Bíblia já gravadas. Eu escolhi aqui a NVT, a nova versão transformadora, para colocar mais uma opção para você. Aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para inscrever-se aqui e eu tenho certeza que será uma grande bênção participar diariamente da leitura da palavra de Deus. Amém? Antes de lermos, eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos meditarmos, aprendermos, lermos a sua santa palavra. Que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, para que assim possamos compreender as verdades explícitas e implícitas dentro da tua santa e poderosa palavra. Fica conosco diariamente. Amém? Evangelho segundo escreveu Doutor Lucas, o médico amado, capítulo 7. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegar à casa, o oficial mandou alguns amigos dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhes digo, levanta-se. E o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia, seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou dois de seus discípulos e os enviou a Jesus para lhe perguntar:
O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhes disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, enfermidades, espíritos imundos e restaurou visões e muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para a multidão. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço? De qualquer brisa agitada? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido de roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Casa Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. E eu lhes digo: de todo que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brigam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, como não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daquele que a seguem. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata, e a uma delas 50, a outra, perdão, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso?
Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela, desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou maior amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados são perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Lucas capítulo 8. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para sustento de Jesus e seus discípulos. Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, para onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos e cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava, e ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. A semente no solo rochoso representa os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas, prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos.
Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-o em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou, tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é este homem quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedecem? Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali, perto da grande, ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um líder dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria
havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelho diante dele. Todos os ah, Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou uma mensagem da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em alta voz: Menina, levanta-se. Naquele mesmo momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Gênesis capítulo 13. Abraão saiu do Egito e subiu para Negueb, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata, ouro. Do Negueb prosseguiram sua jornada, acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar ali. Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximo um do outro. Logo surgiu o desentendimento entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus, os fariseus, também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão em direção a Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para o lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo da região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde suas vistas alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhes darei tantos descendentes quanto o pó da terra.
de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertence a Mamré. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Por esse tempo, houve guerra na região de Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Bela, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sidom, ou seja, no Vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Enmins em Savi, Kiriataim, e os Oreus no Monte Seir, até El-Paran e à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Emispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Bela, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis Sodoma e Gomorra, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas, os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu que morava junto ao bosque do carvalho pertencente a Mamré. O amorreu Mamré e seus parentes, Escol, Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinha nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupo e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão perseguiu até Obá, ao nordeste de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer, todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceitou apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram. E peço que dê uma parte justa dos bens de Aner, Escol e Maré, meus aliados. Gênesis capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em visão. Ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas essas tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será herdeiro. O Senhor lhe disse: não será o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz, este número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que tirei da terra de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha, um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles no meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou no meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu num sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado com idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs, veio a escuridão. Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande Eufrates, a terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadimoneus, hetitas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Gênesis capítulo 16. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na
terra de Canaã, Abrão teve relação com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, sua serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será homem solitário, indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Berlaroi. Assim, Agares deu um filho a Abrão e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Salmos número 7. Em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria dos meus inimigos, desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz-me cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salvou os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se ele não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para dissipar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 8. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste as crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos os que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que pensem neles? Quem são os seres humanos para que com eles se importem? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória, e tu os
encarregaste de tudo o que criaste, puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as correntes do oceano. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso e enche a terra. Salmos 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei, celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram, morreram diante da tua presença, pois julgaste meus direitos, a minha causa. O do teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os perversos, apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabando, arruinando para sempre. Arrasaste suas cidades e eles caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. Seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça, governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anuncia o mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos, ele não ignora seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim, vê como meus inimigos me atormentam, e livra-me das guerras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na covas que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça, os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre, e a esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor, não permita que os simples mortais se desafiem. Julgue as nações, faze-as tremer de medo, Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. Amém. Glória a Deus por este momento maravilhoso de leitura da palavra de Deus. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade de juntos aprendermos mais de Ti. Senhor, que não sejamos apenas leitores, que não sejamos meros espectadores, mas que possamos viver e praticar a Tua santa e poderosa Escritura. Amém? Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de inscrever-se aqui neste canal.